Paz seja convosco, meus irmãos. Eu vou ler hoje em Juízes, capítulo 13, versículo 2, falar um pouquinho da história de Sansão, onde diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o tema da palavra de hoje é: qual o teu segredo com Deus? Porque Sansão, ele tinha um segredo com Deus. E a mãe de Sansão era estéril, porém veio um anjo do Senhor, apareceu a ela e disse que ela conceberia um filho, e esse filho seria consagrado ao Senhor. E ele nasceu. Ele tinha um chamado. O chamado de Sansão era livrar a Israel do poder dos filisteus. Porém, Sansão agiu a vida inteira como um tolo. Tem gente que é assim. Tem um chamado, tem Espírito Santo, mas age como um tolo, não cumprindo o seu chamado, infelizmente, né? Qual o seu chamado? Para cumprir o teu chamado, você precisa ter o domínio próprio, integridade, compromisso com Deus, com as coisas de Deus e amor. Sansão, por ser um nazireu, ele brincava muito. Brincou a vida inteira com as coisas de Deus, né? Com o chamado que ele tinha. Ele casou, separou, dormiu com a prostituta. Ele não dava satisfação para ninguém. Ele não ouvia os conselhos dos pais, ele não ouvia conselho de ninguém. Ele agia com as próprias forças. Ele tinha atitudes precipitadas e irresponsáveis. Sansão achava que poderia viver sozinho. Ele confiava na sua própria força. E ser forte às vezes é perigoso. Porque você pode pregar bem, você pode cantar bem, louvar bem ao Senhor, ter uma voz muito boa, fazer uma oração maravilhosa. Porém, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver sabedoria, domínio próprio, amor, você não tem nada. Sansão tinha força física, porém, ele não tinha domínio próprio. Aonde estava a santidade de Sansão também? Né? Sansão venceu 1000 homens, porém ele foi derrotado por uma só mulher. Basta apenas um escorregão. E ele tinha muita força, mas não tinha sabedoria. Infelizmente, né? Sansão, ele teve a chance de deixar um legado, de fazer que seu chamado fosse cumprido, porém não fez o que ele fez. Não ignore seu chamado. Haja com sabedoria. Privilégios impõem responsabilidades. E ele era um nazireu, ele era um homem consagrado a Deus, né? E eu creio que você nesse dia de hoje, você tem um segredo com Deus, né? E esse segredo com Deus, só você e ele sabe. Sansão tinha um segredo com Deus, ele tinha um segredo de ele não podia tocar em mortos, ele não podia beber vinho, nem bebida forte e nem cortar o seu cabelo. Esse eram os segredos de Sansão com Deus, né, para que fosse cumprido o seu chamado. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele tocou em morto, ele bebeu bebida forte e ele cortou o cabelo. Não é questão de cortar o cabelo ou isso ou aquilo. O problema é o seguinte, você não cumprir o que Deus tem para você, não cumprir as ordenanças do Senhor, né? Então cada um tem um propósito com Deus. Você veio ao mundo com um propósito, você veio ao mundo com um chamado. Você não veio no mundo por vir, você veio com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito aqui na terra, ore, peça a Deus e Ele vai te mostrar. Amém? Beijos, Deus abençoe.